Conversando com o conselho da nossa igreja no final do ano passado, a gente chegou à conclusão de que era muito necessário, nesse comecinho de 2020, a gente falar sobre um assunto que é pouco falado, pelo menos nas igrejas presbiterianas. A gente tem muito medo da má fama que as igrejas evangélicas têm por aí, de pastores que gostam muito de falar em dinheiro. E a gente teve a consciência de que precisamos ensinar a igreja sobre dinheiro. Precisamos conversar sobre dinheiro. E antes que você comece a levantar questionamentos na sua cabeça, será que a igreja está operando no vermelho nos últimos meses? Será que o conselho ameaçou cortar o salário do pastor? Não está acontecendo nada disso. Está tudo tranquilo. Graças a Deus, o Senhor tem dado graça à nossa igreja de pagar suas contas, de honrar com seus compromissos. Mas a gente entende que existem muitos irmãos que não sabem lidar com dinheiro. Muitos irmãos que ainda patinam e têm dificuldade de entender para que serve o dinheiro, como eu devo me relacionar com o dinheiro. Pastor, que jeito de começar o ano falando sobre dinheiro. É que muitas vezes o dinheiro nos traz e nos cava armadilhas que a gente nem enxerga. E como pessoas escolhidas por Deus para cuidar do rebanho, nós, pastores, os presbíteros da igreja, entendemos que é necessário, nesse tempo, conversarmos sobre isso, conversarmos sobre dinheiro. Você se relaciona bem com dinheiro? Você sabe lidar bem com dinheiro? Ou o dinheiro é uma preocupação para você? Toda vez que fala, é motivo de discussão na sua casa? É motivo de nervosismo para você? Você não saber se o salário vai dar para pagar as contas? Pensando nisso, a gente quer ter várias conversas ao longo desse mês de janeiro. São 5 domingos para a gente conversar. E foi algo interessante na minha pesquisa, enquanto eu escolhia quais textos pregar sobre dinheiro, eu imaginava, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil pegar aqueles textos clássicos da Bíblia e falar sobre dinheiro. Afinal, não tem tantos assim. O pastor apanhou na hora que foi procurar. Se você olhar o Novo Testamento fala mais de dinheiro do que sobre muitos outros assuntos que a gente acha que são muito importantes. Então, pensando nisso, você que já está fazendo as suas metas e os seus planos financeiros para 2022, vamos conversar sobre dinheiro? Vamos ter essa conversa aqui na mesa? E a primeira conversa que eu queria ter com você é cuidado. Cuidado que o dinheiro pode estar se tornando um ídolo para você. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para nós agora
à beira da estrada, querendo te ver, querendo receber do Senhor a tua palavra que vem aos nossos corações como chuva. Te pedimos que nessa hora o teu Espírito Santo que já nos habita abra os nossos entendimentos para que a tua palavra se torne vida na nossa vida, carne na nossa carne. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar as nossas próprias limitações e dificuldades e ajuda-nos a responder ao Senhor com amor, com devoção e com todo o nosso respeito, com todo o nosso desejo de te servir mais do que a qualquer outra coisa nesse mundo. Fala conosco e tem misericórdia da minha vida. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, nos últimos anos, e sobretudo na minha geração, na geração chamada dos millennials, houve uma explosão de gente que descobriu um novo tipo de investimento financeiro a fazer. Se você é um pouco mais antigo que eu, você ouviu falar que alguns dos bons investimentos para você fazer, né? Vamos lá, guardar dinheiro na poupança, pagar o seu imóveis, o pessoal está me lembrando dos imóveis aqui, ter um bom imóvel, se você tiver 2, 3 para alugar e ter alguma renda extra, melhor ainda. Você planejar bem a sua aposentadoria, um ótimo investimento. E aí tem aqueles outros investimentos que o gerente do seu banco vive ligando para você fazer. Título de capitalização. Liga para você para fazer título de capitalização ou só para os meus pais e meus avós? É interessante que parece que eles não têm o nosso telefone dos jovens, não oferecem isso para os jovens, né? Mas, nos últimos anos, houve uma explosão de molecada, jovens, investindo em mercados diferentes, no Tesouro Direto, e talvez você não entenda essa linguagem, mas já vou chegar no meu ponto. Muita gente entrando no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Você antes via aquele monte de gente gritando quando falava de Bolsa de Valores. Hoje não é mais assim o mercado de Bolsa de Valores, né? É pela internet que a molecada faz. E os dados são muito alarmantes, porque em 2020, apenas em 2020, com o começo da pandemia, o número de investidores em ações cresceu 440%. Em um ano apenas. Entre 2012 e 2017, todas as pessoas que começaram no mercado de ações, 92,1% que começaram no mercado de ações estavam tentando fazer um negócio chamado day trade. E você fala, meu Deus, não faço ideia do que é isso. É uma pessoa que fica comprando e vendendo ações várias vezes ao mesmo dia para tentar lucrar com essas vendas e compras de ações de empresas grandes. Só que desses 92,1%, quase 80% deixaram de operar em um ano. 97% deles perderam dinheiro e apenas 3% saíram no azul. E desses 3%, apenas 0,4% ganharam mais do que R$300 por dia. Ou seja, a maioria perdeu dinheiro ou se ganhou, ganhou muito pouco. Sabe por que eu estou falando desse day trade, desse negócio que você nunca viu? Que é um negócio muito parecido com aquela imagem do pessoal que ia jogar em cassino, em máquina, caça-níquel, que deixa a pessoa com o sangue fervendo. É um tipo de investimento muito parecido com quem gosta de jogo de aposta. Por que o pastor está falando de tudo isso? O day trade, os investimentos, sempre se vendem para as pessoas como o jeito mais rápido de você enriquecer. O jeito melhor de você guardar o seu dinheiro, mas não apenas guardar, multiplicar o seu dinheiro do modo mais rápido possível. A gente está no primeiro domingo do ano e eu tenho certeza que passou pela sua cabeça nos últimos dias de 2021, se eu não fosse crente, eu ia lá na lotérica fazer uma fezinha. Quem nunca pensou isso? Ou teve aqueles que pensaram, olha, se eu fizer a fezinha e Deus me abençoar, botar a mão naqueles 350 milhões da mega da virada, eu dou o dízimo. Prometo, Senhor, que eu dou o dízimo. 35 milhões para a igreja. A nossa mente sempre vaga e divaga por pensamentos de como seria a minha vida se eu tivesse mais do que tenho. E é engraçado que, no século passado, o primeiro homem a se tornar o primeiro milionário do mundo foi o John Rockefeller.
dono das empresas Rockefeller lá nos Estados Unidos. E certa vez ele foi entrevistado, perguntaram para ele: senhor Rockefeller, quanto de dinheiro vai ser suficiente para você? Quanto de dinheiro é suficiente? E aí o Rockefeller, que já era milionário, mais do que milionário naquela época, porque ele foi o primeiro homem a se tornar milionário, mas quando fizeram a entrevista ele já estava tendo muito lucro nas empresas dele. E aí o Rockefeller virou e disse para o repórter: um pouco mais. Quanto de dinheiro é suficiente para você? Sempre um pouco mais. Qual salário seria suficiente para você? Sempre um pouco mais. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler aqui? Lucas começa a história de Zaqueu, apresentando para a gente esse personagem muito controverso. Esse personagem que era meio odiado pelas pessoas. Eu sei que o Juninho já estava passando ali as imagens, eu nem falei das imagens, né? Você pode voltar, Juninho? Falei da Bolsa de Valores, aí esse touro colocaram lá em São Paulo, deu uma briga danada por causa desse touro dourado e a mega da virada, é isso aí. Lucas começa a narrativa dele de maneira bem direta, pintando o cenário para a gente. O cenário dessa história é a cidade muito conhecida por todos nós, a cidade de Jericó. E o protagonista da história é Zaqueu. Quais são as qualificações desse homem? Quais são as qualificações de Zaqueu? Os primeiros versículos, olha o que diz ali. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, tal o nome dele, mas ele era o quê? Maioral dos publicanos. Não era qualquer um, não. Ele era o maioral entre os cobradores de impostos, um pessoal que a gente gosta muito, né, aqui no Brasil. O leão. Maioral entre os cobradores de impostos. E aí acrescenta uma coisinha para a gente, né? E rico. Além de ser um cobrador de impostos, ele era também rico. Tinha um plus aí na história do Zaqueu. Qual a necessidade de Lucas contar essas informações para a gente? É porque essas informações geram todo o conflito dessa história. Dessa história que está sendo contada para nós e que tem algo a nos ensinar hoje. Os publicanos não eram gregos que estavam na terra dos judeus ali cobrando impostos para o Império Romano. Eles eram judeus, gente da nossa gente igual a nós, que começou a se virar contra nós e cobrar imposto da gente. Então, eu sou amigo do inimigo do meu povo. Então, eu sou inimigo do meu povo. Um conterrâneo que acaba extorquindo as pessoas humildes do meu povo, eu sou um inimigo do meu povo. Não bastasse isso do Zaqueu ser um traidor, ele desfrutava de uma posição privilegiada diante do Império Romano, e ele havia enriquecido com a opressão. Se você odeia o leão do imposto de renda, eleva à enésima potência o ódio que os judeus tinham do Zaqueu. Se você não gosta daquele político que era uma pessoa humilde, do povo, trabalhador, e que de repente ascendeu ao poder e que, em pouco tempo depois, acabou sendo descoberto em escândalos de corrupção. E aqui, não estou falando de ninguém específico, existem várias histórias no nosso Brasil que podem ilustrar isso. Se você odeia esse tipo de gente que gosta de enriquecer com dinheiro público, imagina o tanto que os judeus deviam odiar, com ódio mortal, esse tipo de gente. Zaqueu era um inimigo dos judeus, só que a gente vê esse ódio sendo tão elevado que no versículo 7, a gente vê que quando os judeus percebem que Jesus foi comer na casa do Zaqueu, todos os que estavam ali murmuravam. Todos murmuravam por quê? Dizendo que Jesus se hospedara com um pecador. E a palavra que Lucas usa para pecador foi traduzida para o português como pecador, mas no grego é algo que significaria uma pessoa que é proscrita, uma pessoa que é persona não grata no nosso meio. É aquela pessoa que se entrasse aqui na igreja, você ia ver todo mundo torcendo o nariz, porque ninguém gosta dela. É um traidor da pátria. Não era um pecador qualquer, era um proscrito. Persona não grata no nosso meio. Um degenerado. E algumas perguntas a gente se faz. O que leva uma pessoa
atrair o seu povo, atrair a sua família? O que leva uma pessoa a abandonar princípios e valores que são tão caros para ela? O que leva uma pessoa a ser odiada por todo mundo e está tudo bem com isso? O Timothy Keller ajuda a gente dizendo que a resposta é dinheiro. O incentivo que os romanos ofereciam aos coletores de impostos era quase irresistível. Com o apoio da força militar, os soldados romanos que andavam junto com os cobradores de impostos, afinal, os caras poderiam apanhar cobrando impostos e extorquindo ainda, né? Tinha força dos soldados romanos ali ao redor. Muito mais dinheiro poderia ser exigido, porque eu não desfrutava apenas da minha posição e do meu cargo, eu desfrutava de força física, força bruta ao meu lado para cobrar. E aí o que faz eu desejar ser tão odiado, me permitir, me prestar esse papel de ser tão odiado pelas pessoas? O dinheiro. E aqui a gente já começa a perceber que se a gente estivesse no lugar dessa pessoa, se a gente estivesse no lugar do Zaqueu, a gente faria diferente? Tenho certeza que a maioria de vocês diria sim. Eu faria muito diferente do Zaqueu. Eu não oprimiria os outros, imagina que eu faria isso. Mas, se você for muito sincero com você mesmo, a sua resposta é: eu não sei, pastor. Eu não sei se eu faria o que o Zaqueu fez. Pode ser que sim, pode ser que com a oferta de tanto dinheiro, a possibilidade de me tornar rico. Volta por favor, Juninho. Me tornar um homem maioral e rico entre os meus semelhantes, com essa possibilidade eu acho que eu posso lidar. E aí a gente começa a ver a ganância como um mal silencioso. Houve um filósofo no século XIX, Friedrich Nietzsche, e ele dizia que, na cultura ocidental, o dinheiro se tornaria o pior falso deus que as pessoas serviriam. E aí o Timothy Keller diz que a ganância ela se esconde de sua vítima porque o modus operandi desse deus inclui a cegueira de coração. Por que Zaqueu se envolveu naqueles negócios ilícitos? Por que Zaqueu começou a oprimir, extorquir o seu povo? Por que Zaqueu começou a ser odiado pelo seu povo? E está tudo bem por causa do dinheiro. Porque o Deus dinheiro cega o nosso coração. E aí o Timothy Keller ele propõe para a gente um exercício muito simples, um exercício muito fácil. Você mora num bairro onde a maioria das pessoas tem uma classe social e uma possibilidade financeira muito parecida com a sua. E morando nesse ambiente, frequentando uma igreja onde tem sim algumas pessoas um pouco mais ricas, umas pessoas um pouco menos ricas do que você, mas você está ali, está todo mundo sendo muito igualado, quase pelo mesmo nível. Não existe diferenças muito discrepantes. E conviver nesses ambientes, às vezes, cega os nossos olhos para perceber que existe gente muito mais rica do que nós e para perceber que existe gente muito mais miserável do que nós, gente passando muito mais necessidade do que nós mesmos. E aí a gente olha para aquelas pessoas que têm um pouco mais que a gente fala: olha, mas Deus poderia me abençoar para eu ter dinheiro que nem fulano da igreja, mas Deus poderia me abençoar para eu ter um carro igual ao do meu vizinho, que mora aqui num condomínio, do mesmo condomínio que eu, mas que tem um carro do ano, um carro que vale 30, 50 mil a mais que o meu. E por a gente estar num ambiente onde todo mundo tem, embora condições financeiras muito parecidas com a nossa, mas alguns têm um grau de vida um pouco mais elevado, a gente começa a achar que é normal eu querer mais, é normal eu ter uma ambição boa, pastor. Eu preciso ter uma ambição boa de melhorar de vida. E a gente nunca se mede pelas pessoas que têm muito menos que a gente quer sempre um pouco mais. E eu acabei de contar a história do Rockefeller, que sempre queria um pouco mais. Quanto é suficiente para você? Sempre um pouco mais. A ganância é um mal silencioso, porque faz com que a gente vá desejando um pouco mais, e quando a gente vê, a gente começa a abrir mão de princípios, a gente começa a abrir mão de valores que são muito caros, e a gente vive numa sociedade onde o Zaqueu se sentiria muito confortável com o dinheiro que ele tinha, porque é uma sociedade que diz: tudo bem você desejar só um pouquinho mais, você merece, você trabalha duro para isso.
Só que deixar o nosso coração suscetível a esse falso Deus do dinheiro leva a gente para o pecado da avareza. E a avareza, o amor ao dinheiro, faz com que as pessoas abram mão dos princípios mais elevados. Desde adulterar balanças, que é uma prática muito antiga, que o Antigo Testamento já condena. Existe uma infinidade de casos de gente que, no desejo por um pouquinho mais, foi se corrompendo, de pouquinho em pouquinho, de pedacinho em pedacinho, quando viram, já estavam metidos em esquemas horrorosos de corrupção. Gente que começou a dizer, olha, isso não é tão errado assim. Não eram mais questões preto no branco, existe uma área muito cinzenta que você não sabe quando o preto deixa de ser preto, o branco deixa de ser branco no espectro de cores, né? E aí você começa a caminhar muito confortavelmente para uma zona cinzenta, onde nem tudo, não é tão certo assim, mas também não é tão errado. Esse é o caso de Zaqueu, alguém que fez a vida explorando as pessoas e achando que estava tudo bem. Só que existe um problema quando a gente acha que está tudo bem ser odiado pelas pessoas por querer sempre um pouquinho mais. Existe um problema muito sério quando a gente acha que pode viver a nossa vida, matar o nosso tempo com a nossa família, matar o nosso tempo com Deus, pensando em como conseguir mais. Existe um grande problema porque quanto mais a gente gasta tempo pensando em como conseguir mais dinheiro, em como conseguir um pouquinho mais, quanto mais tempo a gente gasta, mais o dinheiro vai passando a reivindicar onipotência sobre a nossa vida. O dinheiro vai dizer para você que se você tiver dinheiro em quantidade suficiente, você vai estar seguro. Não é isso que a sociedade hoje ensina para a gente? Se você tiver dinheiro em quantidade suficiente, quando a pandemia vier, você vai ter uma reserva financeira legal para passar 1, 2 anos de pandemia. A sociedade de hoje diz que se você tiver dinheiro em quantidade suficiente, quando alguém ficar doente na sua família, você vai ter dinheiro suficiente para pagar o melhor plano de saúde, os melhores hospitais do Brasil, que está de fora do Brasil. Só que a gente sabe que contra algumas doenças, não tem hospital bom que salva. O dinheiro, além da armadilha, da gente não saber lidar direito com essas áreas de certo e errado, a segunda armadilha é da gente achar que está seguro porque tem dinheiro. Colocar o nosso senso de segurança no dinheiro. Tá bom, pastor, eu entendi quais são os perigos do dinheiro. Achar que certo é errado, achar que o dinheiro vai me dar toda a segurança que eu preciso, mas o que eu faço para me libertar do poder sedutor do dinheiro? O que eu faço para me libertar dessa idolatria, desse mundo ao dinheiro, de achar que eu preciso ter sempre um pouquinho mais? Lucas nos ensina isso. Primeira coisa que a gente pode fazer para a gente se livrar das garras da ganância, para a gente se livrar do poder sedutor e destruidor do dinheiro, primeiro passo que Lucas mostra para a gente está nos versículos 3 e 4. Humilhe-se. Olha para a pessoa que está do seu lado, não gosto muito de fazer isso, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga, humilhe-se. Humilhe-se diante do Senhor. A gente precisa ouvir isso. Diga para você mesmo durante a semana, humilhe-se, cabra. Versículos 3 e 4, vamos ler juntos? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Até aí, novidade nenhuma, que eu sei que você aprendeu essa história na classe Soldadinhos de Jesus, para as meninas Florzinhas de Jesus. Por que Zaqueu não se coloca no meio da estrada e tenta abrir espaço no meio da multidão para ver Jesus? Ele podia apanhar, né? Todo mundo odiava ele. Se na nossa cultura a liberdade e os direitos individuais são valores muito importantes, na cultura judaica a honra era um valor muito mais importante. E subir numa árvore era uma coisa que crianças faziam, mas que adultos jamais poderiam fazer.
Se você olhar aquelas leis do Antigo Testamento, quando os sacerdotes precisavam subir algumas escadas, era necessário que eles colocassem uma espécie de ceroulas por baixo das vestimentas deles e que eles amarrassem a borda daqueles vestidões que eles usavam, daquelas túnicas que eles usavam, porque quando você está num lugar alto com uma roupa que é aberta embaixo, as mulheres que usam vestidos e saias sabem muito bem disso, as suas vergonhas ficam expostas. E subir numa árvore para um judeu do primeiro século era algo impensável, porque era algo vergonhoso. Era algo que iria expor o que eu não queria expor. Mas Zaqueu não tem medo do ridículo. Numa sociedade onde honra era muito valorizada, Zaqueu ele escolhe se humilhar. Se humilhar, não estou nem aí se as pessoas virem o que não devem ver. Eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim, um homem feito subindo numa árvore. Isso é coisa de molecada. Eu não estou nem aí, eu preciso ver quem é Jesus. O versículo 3 conta para a gente que existia uma multidão acompanhando a travessia de Jesus pela cidade. E o que a gente vê no versículo 7 é que essa multidão está em choque, mas não em choque por conta do ato do Zaqueu ter subido na árvore. Eles estão em choque com o fato de Jesus ter escolhido justamente o pecador Zaqueu para comer na casa dele. Zaqueu se humilhou. Zaqueu fez o que não deveria fazer para a sociedade da época, porque ele reconhecia que na frente dele existia algo muito mais importante que poderia salvá-lo do poder destruidor e da ganância que havia dominado o coração dele até então, do dinheiro que havia feito com que ele rompesse relacionamentos com seus conterrâneos. Talvez na sua família você já teve que administrar alguma briga em que relacionamentos foram quebrados por causa de dinheiro, e como existe isso no nosso país. Fulano quer mais dinheiro da herança do papai que eu. E às vezes não é nem muito dinheiro, né? Às vezes é uma casinha simples e começa aquela briga na família. E gente fica sem se falar por anos e anos. Ou você emprestou dinheiro para o seu irmão. Ih! Problema. Primeiro passo, humilhe-se. Humilhe-se. Jesus ele escolhe sentar à mesa, junto com alguém que havia esquecido os protocolos, junto com alguém que havia se humilhado, com alguém que estava rejeitado dentre todo mundo. Só que as pessoas que estavam assistindo aquela cena, as pessoas que no versículo 7 estavam reclamando, não tem o versículo 7 aí, mas se você está com sua Bíblia aberta, você vai ver. As pessoas que estavam reclamando de Jesus, murmurando porque ele estava sentado com um pecador, elas se achavam religiosas demais. Elas se achavam santas demais e por isso reclamavam: como é que ele pode estar comendo com um pecador? E sentar-se à mesa com alguém, para aquela cultura, era símbolo de amizade, de intimidade. Eu só como com quem é meu amigo. Jesus está se fazendo amigo de um proscrito. Jesus está se fazendo amigo de um homem ganancioso, de um traidor da pátria. Aquelas pessoas que julgavam Zaqueu, elas não desfrutaram da mesa com Jesus, porque, ao contrário de Zaqueu, que desceu do seu pedestal de rico e maioral entre os publicanos, Zaqueu desceu do seu pedestal enquanto subia uma árvore. Aqueles judeus que viam a cena, eles não desceram do pedestal e continuaram julgando. É interessante que, se você virar uma página, você vai ver que Jesus começa a contar outras parábolas ao longo do Evangelho, né? Ele conta a parábola das 10 minas e a parábola das coisas perdidas em Lucas. Todas essas parábolas, elas terminam com: pois o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Buscar e salvar o que estava perdido. Você lembra de uma outra história que termina com um jantar e que termina com essa mesma história também? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Parábola do filho pródigo. Termina com
um filho religioso que se achava o cumpridor da lei, obediente ao meu pai, nunca ganhei um cabritinho para celebrar com os meus amigos. Está no livro de Lucas essa parábola. O pai sai da festa, vai até esse filho e fala: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas a gente precisa agora celebrar com o seu irmão que, humilhado, voltou para casa. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A primeira lição que a gente aprende é que a gente precisa se humilhar diante do Senhor. A gente precisa descer do pedestal, subir em algumas árvores que expõem a nossa nudez, que expõem a nossa vergonha. E ao nos expor diante de Deus, nós vamos desfrutar da comunhão, da mesa com Ele. Ao nos humilharmos, nós recebemos do Senhor a companhia. Ele tem prazer ainda hoje de cear com pecadores, mas com pecadores que se humilham. A preferência de Jesus é dos pecadores que reconhecem isso, do que dos religiosos que ficam do lado de fora, olhando: esse teu filho fez isso, 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 e o Senhor ainda trata ele com honra. Jesus trata com honra aqueles que são pecadores, sim, mas que se humilham diante dele. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Mas existe uma segunda lição que a gente aprende: receber Jesus com alegria. Diz de novo para a pessoa que está do seu lado: receba Jesus com alegria. Além de se humilhar, você precisa receber Jesus com alegria. Vê se ele está acordado aí ainda. Quem já teve que lidar com visita em casa, sabe de toda a complicação que é você receber uma visita de última hora. A pessoa liga: olha, em 5 minutos eu estou passando aí. E se você tem algum amigo muito próximo, você sabe que amigos muito próximos fazem isso. Olha, estou passando na sua casa, em 5 minutos chego aí. E aí é um Deus nos acuda, né? Você sai catando roupa de menino, catando aquela roupa íntima que está pendurada no varal, à vista de todo mundo, tirando a sujeirinha do seu pet, do seu animal de estimação. A gente, quando vai receber visita em casa, a gente até reclama um pouco do incômodo que é deixar a casa em ordem de última hora, assim. Mas depois que a gente recebe a visita de um amigo muito querido em casa, e a gente passa tempo com esse amigo, e a gente se deleita com a presença dele, logo depois a gente se esquece até do trabalho que deu. Vão passar anos e anos e anos, e a nossa lembrança não vai ser do trabalho que aquela visita deu de entrar em casa. A gente vai se lembrar de como foi gostoso. Depois de muito tempo sem fazer isso, há poucos meses atrás a gente esteve na casa da Raíssa e do Ian, não da Sônia e do Hulk, com a mocidade, né? Fazia tempo que a gente não fazia isso, e a mocidade esteve lá, e eu imagino, Deus nos acuda, que deve ter sido para a Sônia correr para arrumar a casa antes, correr para arrumar a casa depois. Mas eu tenho certeza que, quando os anos passarem, a lembrança que vai ficar é da moçada ao redor da mesa orando, jogando, brincando até tarde, e não do trabalho que deu. No meio de toda a multidão que acompanhava Jesus, Jesus escolhe a pessoa menos virtuosa de todas e faz um aviso de última hora para ele: olha, estou indo para a sua casa. E não estou indo sozinho não, viu? Estou carregando 12 homens famintos para a sua casa. Zaqueu desce depressa, sai correndo para fazer os preparativos. Mas olha só o que o texto diz. Jesus chega àquele lugar, olha para cima, diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E Jesus, quando chega, é assim: desce depressa, porque eu estou indo agora para a sua casa, estou chegando. O que Zaqueu faz? Ele desce com toda a pressa de alguém que vai receber visita urgente em casa. Só que Zaqueu recebe com alegria. Ele se esquece do trabalho, do que aquele monte de homem vai dar, e recebe com alegria o Senhor Jesus. Irmãos, no meio do nosso caminho de desespero existencial, Jesus estava passando e a gente se humilhou em determinado momento para vê-lo. E quando Jesus passou por onde a gente estava, abandonado, largado, Jesus fala: desce depressa desse lugar, porque me convém cear com você, me convém jantar com você. A gente saiu daquele lugar, a gente se encontrou com Jesus que veio até nós para nos salvar, para buscar nós que estávamos perdidos.
Só que quando Jesus teve esse encontro com a gente, com certeza, a gente teve que fazer alguns ajustes de última hora. Você teve que sair correndo para tirar algumas roupas íntimas que estavam expostas e falar: Jesus, joga isso aqui fora. Eu preciso arrumar a casa, preciso limpar, preciso varrer, preciso deixar a casa perfumada para o Senhor entrar. Mas mesmo assim Jesus disse: me convém cear na tua casa. Hoje, ainda hoje, Jesus quer cear conosco e aqui essa mesa está posta para que nós desfrutemos da companhia de Jesus. Como está a sua casa hoje? Como está seu coração hoje? Está meio bagunçado? Você vai receber a presença do Senhor Jesus por meio do sacramento da ceia com alegria? Ou existe tristeza no seu coração pelo trabalho que é mudar a sua vida, abrir mão de algumas coisas muito caras a você, abrir mão do seu conforto? Senhor, eu não quero limpar a casa coisa nenhuma. Então nem vem. Esquece de visita hoje, Senhor. Será que o seu coração está disposto a receber ou o seu coração está assim? Esquece, não vem me visitar hoje, Senhor. Você está aberto às mudanças? O fato de Zaqueu receber Jesus com alegria lembra todos nós da nossa condição. Nós éramos as pessoas menos virtuosas no meio da multidão. Mas ainda assim Cristo veio até nós e nos chamou para descermos o nosso lugar de vergonha e para cear conosco, para desfrutarmos de um lugar de amizade com Ele. Mas a pergunta que fica para mim e para você é: temos recebido Jesus com alegria? Temos recebido Jesus com alegria? Existe uma terceira lição que a gente aprende com esse texto. E essa lição está lá no versículo 8. Vamos ler todos juntos? Não o versículo 8, mas vamos ler o terceiro princípio que a gente aprende? Vamos lá? Siga Jesus, comprometa-se com Ele. Você já sabe? Diz para quem está do seu lado. Siga Jesus, comprometa-se com Ele. 2022 está começando, a gente tem 3 princípios para a nossa vida: seguir Jesus, nos comprometermos com Ele, humilharmos-nos e receber Jesus com alegria na nossa casa. Não é difícil esses 3 princípios para nós. Não é difícil a gente decorar, né? Mas é difícil praticar. Se humilhar é difícil. Arrumar a casa para receber Jesus com alegria é difícil. Se comprometer com Jesus é difícil. Sem que Jesus precise falar nada. Zaqueu percebeu que para desfrutar da amizade de Jesus ele precisava abrir mão do dinheiro que ele tinha conseguido de maneira ilícita, do dinheiro que ele conseguiu desejando sempre um pouquinho mais. Olha o que o versículo 8 diz: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo. Essa palavra resolvo quer dizer comprometimento. Eu decido a partir de agora, Senhor. E 2022 está começando. É um momento em que a gente faz as nossas resoluções para o ano novo. O que você tem resolvido na sua vida? Resolvido seguir Jesus, seguir os passos dele? Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu prometo restituir 4 vezes mais. Em primeiro lugar, o que Zaqueu faz é escolher dar aos pobres metade daquilo que ele tem. A lei de Moisés mandava que apenas 10% o dízimo fosse entregue aos sacerdotes, para que os sacerdotes fizessem a distribuição entre os mais pobres, entre os necessitados, e aquilo fosse de sustento também para os levitas e para os sacerdotes. Porém, a prova de que Zaqueu agora se tornou um discípulo de Jesus, agora estava com o coração livre do poder da ganância, que estava livre do poder sedutor do dinheiro, era o fato de que Zaqueu conseguiu se comprometer mais do que a lei exigia. O fato da gente ter certeza de que o dinheiro não nos domina, não é a gente virar para Deus e falar: Senhor, quanto é que eu tenho que dar na igreja? Pastor, esse negócio de dízimo é bíblico ou é só do Antigo Testamento? A pergunta que a gente deve fazer não é quanto eu devo dar. A pergunta de alguém que tem um coração transformado por Jesus é: quanto eu posso dar? Eu posso dar mais? E é o que Zaqueu faz. Ele não devolve
10% que eram exigidos pela lei, ele resolve dar 50%. Ele resolve dar metade daquilo que ele tem. Esse é o primeiro compromisso que Zaqueu assume ao seguir Jesus, ao se tornar um discípulo de Jesus. E talvez exista muita gente nas nossas igrejas sofrendo, porque nunca sobra, pastor, para eu poder dar o dízimo. Pastor, nunca sobra para eu ofertar. Mas se você tem um coração que foi mudado, transformado pelo Evangelho, não é a minha sobra que eu tenho que dar, é Senhor, o quanto eu posso dar, o quanto eu posso abrir mão de coisas minhas, de coisas supérfluas com as quais eu gasto o meu dinheiro, para entregar, para devolver, para que a obra do Senhor seja feita, para que o reino do Senhor avance. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando sobre o seu comprometimento de trabalho. Quanto tempo eu tenho que estar na igreja na semana? Um trabalho no domingo está ótimo. Não. Quanto eu devo dar para o Senhor é a quinta-feira, o domingo de manhã e o domingo à noite. E se tiver alguma outra programação, eu vou. Mas será que é só isso que Deus exige de você? Aqueles que têm o coração transformado por Jesus falam, Senhor, eu posso dar mais? Mais do meu tempo, mais dos meus recursos, eu posso dar mais da minha vida, eu posso me gastar por inteiro. Eu posso pegar esse vaso cheio de um ano de trabalho e quebrar aos pés do Senhor, porque o Senhor é digno de receber mais de mim, o tudo de mim. E todo esse perfume que existe dentro desse vaso é pouco diante da beleza e da dignidade do Senhor. Eu quero dar mais, eu quero derramar tudo diante do Senhor. Não é porque o pastor precisa ou porque a igreja está precisando fazer alguma missão especial, mas é porque o meu coração foi transformado e cativado pela beleza de Cristo. Eu quero me dar mais. Mas o segundo compromisso que Zaqueu faz é de restituir com juros, 4 vezes mais, aqueles a quem ele havia extorquido. O primeiro compromisso que Zaqueu assume é um compromisso de cuidado e de caridade para com aqueles mais necessitados. Eu dou 50% da minha renda para os pobres. Esse segundo compromisso que Zaqueu assume é um compromisso com a justiça. Eu vou restituir a todos aqueles a quem eu roubei. Só que a lei de Moisés, novamente, exigia de Zaqueu a restituição com juros de apenas 20% daquilo que ele pegou. Não existia correção monetária tão volátil como as que a gente conhece hoje. E naquele tempo, o que a lei mosaica exigia era, se você pegou dinheiro de alguém, se você, por algum acaso, sem saber, pegou algo que era do outro e ficou com você por muito tempo, quando você for devolver, é 20% do valor que você tem que devolver, a mais. Só que Zaqueu, ao dizer eu devolvo 4 vezes mais, ele está dizendo que ele vai devolver algo em torno de 300% a mais daquilo que ele havia pegado, daquilo que ele havia extorquido. Certa vez eu conheci um homem muito amável, de um coração muito bom, uma pessoa extremamente humilde, mas que tinha muita dificuldade com a área do dinheiro. Ele ganhava muito bem e não gastava tudo, ele guardava tudo, mas ele achava que para dar um bom futuro para os filhos dele, ele precisava só de um pouquinho mais, e para isso ele sacrificava os domingos dele viajando pelo país e até fora do país, para na multinacional que ele trabalhava, que ele representava, ele conseguisse ter melhores salários, conseguir melhores negócios e ganhar só um pouquinho mais. Ele não fazia nada moralmente condenável, ele não extorquia ninguém, ele não sonegava imposto, ele andava corretamente, porém, o coração dele havia caído no poder sedutor e silencioso do dinheiro. Fazendo o que era certo, ele queria sempre um pouquinho mais, porém ele não percebia que com isso a relação dele com a comunidade de fé, ele não conseguia parar em igreja nenhuma, porque ele não criava relacionamentos profundos ali. Ele, com a família dele, com os filhos dele cresceram e ele não viu, porque ele passava a semana já viajando para fechar negócios, e nos finais de semana
Ele não estava em casa, porque ele achava que poderia fechar um negócio muito maior com um executivo que estava fora do horário de trabalho, ele precisava aumentar o network dele, não estava em casa nos finais de semana também, e ele viu os filhos crescerem, não viu os filhos crescerem melhor, né? Embora aquele homem amasse Jesus, conhecesse Jesus, o coração dele já estava comprometido com o Deus dinheiro, com o Deus do pouquinho mais, só um pouquinho mais. Diante dos compromissos que Zaqueu assume com Jesus, uma coisa fica evidente: a obra salvadora de Jesus na vida dele. Se a gente diz até que ama Jesus, se a gente é boa gente, se a gente trabalha, paga nossos impostos, se a gente ama a igreja, mas se a gente está disposto a negociar alguns valores, como a presença, como o olho no olho, o acompanhar, o me humilhar, se a gente abre mão como Zaqueu abriu mão, algo fica evidente em nós. Nós não amamos Jesus o tanto que a gente diz amar. Mas Zaqueu, depois que ele descobre isso, a mentalidade dele muda e uma coisa fica evidente na vida dele: a salvação chegou. A salvação chegou e mudou tudo quando Zaqueu finalmente olha para a beleza de Jesus passando. Ele decide se humilhar, ele decide receber Jesus com alegria e ele se compromete com Jesus. Talvez você já se humilhou na sua vida para buscar Jesus, talvez você até recebeu Jesus com alegria no seu coração e deixou ele mexer em algumas coisas. Mas talvez falte a você hoje, o se comprometer. O se comprometer não aquilo que a letra da lei manda, mas deixar com que a sua generosidade, o seu desejo de se derramar aos pés do Senhor seja maior do que a lei exige. Um compromisso muito maior. E a boa notícia na história de Zaqueu não é apenas que Zaqueu se arrependeu, porque Zaqueu não poderia salvar a si mesmo se Jesus não tivesse revelado a ele. A boa notícia é que a salvação chegou naquela casa. Vamos ler juntos os versículos 9 e 10? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje salvação chegou nessa casa, é a constatação que Jesus faz. Assumir compromissos com Jesus não é uma condição para que a salvação venha, mas assumir compromissos com Jesus é resultado, é evidência. Se eu assumo compromissos com Jesus, fica evidente para todos que a salvação já chegou. Mas se eu não consigo me comprometer a ser um fiel dizimista, se eu não consigo me comprometer a ser generoso com os meus bens, com as minhas posses, se eu não consigo fazer esses compromissos, é sinal de que o meu coração está comprometido com outros deuses. E às vezes nem é com o Deus dinheiro que o seu coração está comprometido, você está comprometido com o ídolo casa que eu quero ter, porque esse dinheiro que eu poderia dar dízimo, eu estou pagando o financiamento da minha casa ou do carro do ano. Você percebe que ou o seu coração está comprometido com Jesus e com o reino de Jesus, ou o seu coração está comprometido com algum outro falso Deus que tomou lugar no seu coração. A salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida, mas a mudança de vida que vem em resposta à salvação oferecida por Deus como um presente gratuito por meio de Jesus. Talvez você tenha gastado as últimas semanas do ano passado e os primeiros momentos desse ano pensando em como você vai conseguir um pouco mais de dinheiro para você ser um pouco mais feliz, para você ter um pouco mais de segurança financeira na sua vida. A boa notícia que a história de Zaqueu traz para a gente é que o que a gente precisa para ser feliz em 2022 não é de mais dinheiro, mas o que a gente precisa é que a salvação entre na nossa casa. E aqui eu não estou falando de uma salvação, o ato soteriológico de Deus, me salvar do inferno, não. É Deus te salvar de você mesmo. Salvar você mesmo dos seus ídolos, dos ídolos que você tem adorado e criado no seu coração e tem perseguido achando que o dinheiro vai poder trazer saciedade para você, realizar os seus sonhos. Se você, como o Rockefeller, acha que o dinheiro suficiente para você é um pouquinho mais de dinheiro apenas, sempre um pouco mais do que você tem, que no nome de Jesus você peça a Ele
que te liberte do poder sedutor, escravizador do dinheiro e da ganância, que Ele te liberte desse falso Deus. Se você vive preocupado quanto às suas finanças, se você não consegue ser generoso, faça um voto diante de Deus se comprometendo a experimentar a liberdade que vem por meio da liberalidade. Se você sente que só vai ter uma vida feliz e abençoada quando Deus te der mais dinheiro, se humilhe clamando ao Senhor. Peça para Ele que te dê misericórdia. Receba Jesus com alegria em sua casa. Permita que Ele mexa na sua agenda, nas suas prioridades. Permita que Ele arrume a casa para você e te mostre o que você precisa jogar fora. Assuma compromissos com Ele. Precisamos tomar para nós o exemplo de Cristo, que sendo rico se fez pobre para que por meio da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Cristo se esvaziou de toda a glória dele, de toda a riqueza, como 2 Coríntios 8:9 nos diz. Ele se tornou pobre para que por meio da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Eu li capítulo de um livro do pastor Timothy Keller chamado Deuses Falsos. Tem um capítulo específico que Keller conta a história de Zaqueu e fala sobre a idolatria do dinheiro. E o Keller termina esse capítulo contando a história de um outro homem que viveu mais ou menos no mesmo tempo do Rockefeller. E ele termina contando a história desse homem, o Andrew Carnegie, que era dono de uma das maiores empresas de aço dos Estados Unidos, a US Steel. E aos 33 anos, o Andrew já tinha se tornado um milionário também. Muito bem sucedido, a empresa dele era a maior do mundo de aço. E o Andrew, ao olhar para toda a riqueza que ele conseguiu, ele falou, olha, se existe uma coisa nojenta nesse mundo, é as pessoas que se deixam ser governadas pelo dinheiro. E olhando assim, você fala, nossa, o Andrew, ao contrário do Rockefeller, foi alguém que aprendeu que o dinheiro pode exercer sobre nós um poder escravizador. E o Andrew pegou boa parte do dinheiro dele e queria devolver esse dinheiro para a comunidade. O que ele fez foi construir 2.059 bibliotecas. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 2.059 bibliotecas. E ele construiu essas bibliotecas ao redor de todos os Estados Unidos. Só que, enquanto o Andrew construía muitas bibliotecas com o dinheiro que ele havia conseguido, para se tornar um bom homem, os funcionários dele na US Steel, eles precisavam pregar pedaços de madeira no solado do sapato, de tão quente que era o chão da fábrica. E esses homens trabalhavam em um turno de 12 horas ininterruptas num lugar quente desse jeito. Eles colavam um pedaço de madeira para o solado do sapato não derreter, tá? O Andrew era tão bondoso, construiu bibliotecas para fazer bem para a comunidade, e os funcionários dele, a cada 15 dias, eles precisavam trabalhar em um turno de 24 horas sem parar, para conseguirem uma folga a cada 15 dias. Não tinha sábado nem domingo. O Andrew botava esse pessoal para trabalhar desse jeito. Às vezes, irmãos, a gente até tem uma ideia certa na nossa cabeça a respeito do dinheiro, mas ter a ideia certa e agir da maneira certa são duas coisas completamente diferentes. Eu termino esse sermão convidando você a perceber não apenas a ideia certa que você tem na sua cabeça a respeito do dinheiro. Não, eu tenho que dar o dízimo sim, eu tenho que fazer tal coisa sim, eu tenho que ser mais generoso sim. Mas na prática, e você que sabe que não extorque ninguém, você que sabe que não briga com ninguém por causa de dinheiro, mas na prática, a forma como você lida com o dinheiro é uma forma que glorifica a Deus e que honra as pessoas, que cuida das pessoas, ou que diz, o dinheiro não é importante para mim, mas na prática, você está vendo pessoas que estão debaixo da sua autoridade, pessoas que estão ao redor de você sofrendo e você não faz nada por elas porque você está tão cego pelo poder que você tem. São palavras meio duras, mas eu quero lembrar a você da graça. A graça que alcançou Zaqueu e que Zaqueu pôde ser muito generoso. A graça que Jesus demonstrou, sendo rico, se tornando pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Qual pobreza a sua riqueza pode suprir hoje? Todos nós somos ricos de alguma coisa.
E todos nós somos pobres, por outro lado. Mas o que Deus te deu em abundância e que hoje você pode suprir a pobreza de uma outra pessoa? Olhe para a graça que há em Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. No que você pode se tornar pobre para que outro se torne rico? No que você pode abrir mão, caminhar para além do que a lei manda, caminhar a segunda milha, dar outra face? No que você pode caminhar? O que você pode ofertar a Deus para que Cristo seja glorificado por meio da sua vida? Essa é a grande lição que Zaqueu deixa para nós. Que no nome de Jesus o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Para a honra do seu nome, para a glória do nome dele. Amém.